A paz do Senhor para todos que estão me assistindo neste momento. Queria agradecer imensamente por vocês terem me permitido entrar aí na casa de vocês, para esse momento em que nós vamos estar juntos em comunhão com o Senhor, para aprender um pouco mais da palavra, né? Estudarmos juntos e ter esse momento de comunhão. Bom, hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante. É uma proposta, né, que a minha igreja está fazendo, e através dessa proposta eu venho ensinar um pouco mais da palavra, né? Não sou pregadora, tá? Sou uma curiosa da palavra e estou aprendendo também. Então, enquanto eu estiver ensinando para vocês, eu também estou aprendendo. Então, vamos juntos, vamos conhecer um pouco mais desse projeto? Bom, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Nicodemos, tem um projeto muito legal, muito interessante, que já acontece há bastante tempo. É um projeto de memorização dos salmos. Como que acontece esse projeto? Esse projeto é dividido por turmas. A nossa EBD tem diferentes salas direcionadas por idade, certo? E eu sou professora dos juniores, né? Que se encontra na faixa entre 9 e 10 anos. Bom, a minha sala dos juniores está memorizando o Salmo 135. E é por causa disso que eu venho trazer para vocês o estudo do Salmo 135. Como que acontece esse projeto na prática? Esse projeto ele tem um tempo de duração, geralmente é um trimestre, e a sala, além das propostas regulares da EBD, a sala junto com os professores, eles fazem essa memorização e existe um dia específico para a apresentação desse salmo. Logo, tem também premiação. Cada sala, aquela que conseguiu, se propôs, se empenhou e realizou, né, a memorização na sua excelência, eles são premiados. Aí tem troféu, tem também medalha, né? Aí tem a colocação, né? Ouro, prata e bronze. Lógico que são tudo simbólico, né? Mas as crianças amam participar e se envolver. E bom, eu quis fazer esse estudo do Salmo 136 com foco na minha turma, na EBD. Hoje eu trabalho com a professora Laís e a gente está trazendo para eles esse interesse, né, de memorizar esse salmo para que a gente consiga, né, chegar ao final, né, de poder ficar no pódio do primeiro lugar, assim, junto com as demais turmas, porque não é só uma turma que vence, né, são todas as turmas que conseguem memorizar, ganham, então é uma vitória conjunta. E além do mais, é uma memorização que você guarda na sua mente ao longo da sua vida, né? Aí você cresce e aquele salmo ainda permanece com você quando você memoriza com êxito. E eu tô querendo hoje apresentar para vocês o estudo do Salmo 36 para que meus alunos e os demais que estiverem assistindo aí também consigam entender a preciosidade desse salmo, né? Consigam entender que não é só uma poesia aleatória escrita na Bíblia. Não, ela tem sentido, ela tem significado para os nossos dias, inclusive. Então a gente vai fazer esse estudo e vamos aprender junto, como eu disse, né? Porque primeiro eu quis aprender para depois passar para vocês. Gente, eu tô olhando para baixo aqui porque eu gosto de fazer uns rascunhos. Eu sempre faço rascunho, inclusive para minhas aulas de EBD, para as aulas regulares de ensino. Enfim, eu gosto de escrever, entendeu? Para mim não me perder, para mim ter um direcionamento. Então, de vez em quando eu vou ficar olhando aqui para baixo, a minha Bíblia tá aqui também. E é isso. Vamos lá. Salmo 136. Algo legal que também é legal falar é o seguinte. Além desse projeto, esse ano teve uma novidade. A nossa igreja tem cultos semanais, né? No culto aos domingos, EBD, domingo à noite, tem culto terça-feira e tem culto de quinta. O culto de terça é um culto doutrinário. Bom, os cultos de terça, agora, lógico que a gente está fazendo tudo isso online, gente, mas está sendo uma bênção. Os cultos online, a terça-feira, que é os cultos doutrinários,
eles também estão sendo direcionados aos salmos, é um estudo dos salmos e está sendo grandioso, eu tenho aprendido muito. E o primeiro estudo que teve, que foi com o nosso segundo dirigente, que é o pastor Bruno, ele explicou o que é o salmo. Então nós aprendemos que o salmo são cânticos, né? São estrofes de um cântico ou versos de uma poesia, né? Que nós não podemos falar que o salmo tem capítulos, por exemplo, né? Porque o salmo ele tem versos ou estrofes, porque ele é um cântico, uma poesia. E aí, esse salmo, né? Eu fiz o meu estudo, não sou pregadora, eu sou curiosa. Então eu pesquisei, o que eu consegui descobrir é que ele não tem como a gente saber com exatidão quem que escreveu esse salmo. Mas a gente pode saber que ele foi composto no período de reinado entre Davi e Salomão. Então, dá-se de entender aí entre esses dois. Bom, e aí o que acontece? O título desse salmo é assim, ó. Deus é louvado por suas obras e por sua permanente benignidade. Bom, vamos à palavra benignidade. Se você for pesquisar, a palavra benignidade nesse salmo aqui, ela é escrita 26 vezes. E essa palavra benignidade significa qualidade ou virtude do que é benigno. Benignidade é uma palavra flexível, adaptável, ou seja, ela não tem um significado apenas, ela tem vários que compõem essa palavra. Então, algumas palavras similares poderiam ser delicadeza, amparo, auxílio, bondade, clemência, compaixão, filantropia, ajuda e tem muitas outras. Mas nesse contexto aqui desse salmo, eu acho que a que mais se encaixa aqui seria misericórdia ou amor, ok? Então, por isso tem algumas versões que falam, e o seu amor dura para sempre, né? Inclusive até teve um aluno meu que teve dificuldade porque na Bíblia dele ele estava memorizando e o seu amor dura para sempre. Não tá errado, tá certinho, né? Mas são versões. Então, o que acontece? Essa palavra flexível, então ela pode mudar. Mas nesse contexto, aqui melhor se encaixa seria isso. Misericórdia ou amor. Então tá. Outra coisa curiosa. Você vai perceber que ao longo das estrofes desse salmo, mais ou menos assim, ó. Primeira estrofe fala: louvai o Senhor, porque Ele é bom. Aí tem uma vírgula com ponto, uma pausa maior, né? Porque a sua benignidade dura para sempre. Aí vamos ao 2. Louvai ao Deus dos deuses, vírgula com pausa, porque a sua benignidade dura para sempre. E aí vai, durante todo o salmo, né? Repetindo essa mesma frase, porque a sua benignidade dura para sempre. E o que a gente aprendeu? Que esses salmos, muitos deles eram usados em momentos muito específicos ao povo de Deus, né? Durante os sacrifícios, durante também as reuniões, né, religiosas deles. Então era um momento muito interessante, muito importante disso. E eles faziam a entoação desse cântico. E quando tem essa parte de repetição, entende-se que era dividido em duas partes. Então existia alguém que cantava essa parte principal, né? Por exemplo, louvai ao Senhor porque Ele é bom. E um grupo ao fundo ecoava reafirmando o que foi dito. Então eles diziam, porque a sua benignidade dura para sempre. Aí o outro falava e repetia, porque a sua benignidade dura para sempre. Então era um eco de resposta, certo? Reafirmando o que havia sido dito. E outra coisa que nós também começamos a entender é que os salmos, a maior parte deles, é composto por divisões, parcelas. Cada salmo ele tem suas divisões, falando sobre contextos, mas que cada um não fica distanciado do outro, né? Eles juntos, eles compõem essa melodia linda do salmo, né? essa proposta do salmo, mas que ele é
tem partes soltas ali. Então, esse salmo, por exemplo, eu entendi 4 divisões, certo? Eu entendi 4 divisões. E é o que a gente vai conversar agora. Bom, a primeira divisão, ela se encontra do primeira estrofe, do verso 1 ao 4. E aí, vou ler para vocês. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Bom, essa primeira parte, eu posso dizer que a gente pode buscar lá o significado, né, dessa benignidade com o significado bondade ou amparo. Seria, o desfecho ali seria resumido nessas palavras. Um Deus de bondade, um Deus de amparo, ok? E aí, vocês podem observar que ele fala assim, louvai ao Deus dos deuses. Bom, nós entendemos que existe um Deus. Mas nós sabemos também que existem muitas religiões, né? Muitos grupos específicos, né? Por exemplo, os gregos, aí temos os índios, né? Que eles adoram a vários deuses. E aí, eles têm um deus específico para cada situação. Aí tem o deus da guerra, o deus do amor, o deus da água, o deus da chuva, o deus do fogo, o deus que cuida de todos os outros deuses, e aí vai. Mas nessa parte aqui do Salmo, a gente entende que ele louvai o Senhor, louvai o Deus dos deuses, louvai o Senhor dos senhores, porque só Ele faz as maravilhas. Ou seja, nos afirma que não existe necessidade de buscar a outros, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Não existe sentido de você buscar um Deus aleatório para cada situação, se já existe um Deus capaz de tudo, de todas as maravilhas, porque só Ele que faz todas as maravilhas. E é grandioso a gente conhecer esse Deus maravilhoso, né? É uma bênção saber que, independente da minha situação, independente do meu problema, eu tenho esse único Deus, onipotente, onisciente, que conhece tudo que eu estou vivendo antes de eu falar e sabe me dar a solução para tudo. Então isso é de uma grandeza espetacular. A segunda parte, né, nós aprendemos aqui, que a segunda parte, a divisão da segunda parte é entre o verso 5 e o verso 9. Aí ele já demonstra, né, já se apresenta, né, no caso a benignidade, se apresenta um Deus de compaixão, ok? É um Deus de compaixão. E eu vou ler para vocês. Aquele que com entendimento fez aos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Então me responde uma coisa. Você acredita que esse Deus que fez céu, terra, mar, luz, né, criou todas as coisas, ele criou para ele, para uso dele, para necessidade dele? Não. Por quem ele fez isso? Por nós. Para as nossas necessidades, dia, terra, noite, sol, para as nossas necessidades, sendo nós filhos dele. Então, por compaixão, por amor a nós, ele criou tudo isso, certo? Deus não precisa de noite, não precisa de dia, não precisa de terra, não precisa de água, Deus não precisa de nada disso. Deus é grandioso, não existe necessidade para ele nisso, mas como ele tinha objetivo na criação humana, e ele sabia que a criação humana iria precisar desse suporte, disso para sobreviver, para viver nessa terra,
por compaixão a nós, ele nos deu essa bênção, certo? E vamos lá. Próxima parte, terceira parte, que é entre o 10 e o 20. Fala assim: que feriu o Egito e aos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. E com mão forte, com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel no meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou o Faraó com seus exércitos e o mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seiom, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E Ogueu, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. Gente, aqui já mostra, né, essa benignidade representada a um Deus de auxílio e um Deus de ajuda, ou seja, um Deus que não nos deixa desesperançoso, um Deus que está sempre a atender, um Deus que supre necessidades, um Deus que está sempre nas nossas guerras, nas nossas batalhas diárias, certo? Então ele mostra aqui que ele está sempre conosco. Mostra aqui muitas afrontas, muitas perseguições, muitas guerras, muitos problemas que surgiram com o povo de Deus, mas que Deus sempre esteve presente, nunca os abandonou. O Deus de ajuda, o Deus de auxílio. Seguindo aí, vamos para a quarta e última parte, que diz assim, é entre o verso 31 e o verso 26. Aí fala assim: e deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Mas que lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aqui a benignidade do Senhor já se mostra como um Deus de atenção e um Deus de humanidade. Ou seja, ele fala assim que é um Deus que lembrou da nossa humilhação e que deu mantimento a toda a carne. Ou seja, nós sabemos que Deus, ele enviou seu Filho Jesus por amor a nós, para perdoar os nossos pecados, né? Para nos dar a oportunidade de ter acesso ao Pai. Mas sabemos que ele também tinha um outro propósito, que era nos mostrar que tínhamos como viver aqui nesse mundo e vencer ele. E ele se fez homem. Então, ele sabe o que é sentir a necessidade. Ele sabe o que é viver os embaraços do mundo. Ele sabe o que é sentir na pele. Então, ele é um Deus que se lembra da nossa humilhação. Ele é um Deus que está pronto a resolver as nossas necessidades da nossa carne também. Porque nós somos formados de corpo, alma, espírito e o corpo é carne. Então, nós sabemos que somos sujeitos ao pecado, às falhas. Então, ele cuida da gente o tempo todo, para que a nossa carne não sinta, não sobreponha o espírito, certo? E nós tenhamos essa necessidade de buscar ao Pai. E aí, essa atenção, esse cuidado do Senhor para conosco, né? Sabendo que nós somos falhos, mas que Ele está sempre ali, nos cuidando, nos ajudando, nos fortalecendo. Bom, é um salmo de uma grandeza incrível. Cada um de vocês que tiverem oportunidade de estudar, não só esse, mas outros salmos que vierem, né? Que Deus for te dando um despertamento para estudar. São palavras lindas para o nosso dia a dia. E aí nós aprendemos, né? Estamos vivendo num momento tão difícil, né? Um momento tão turbulento. E aí nós aprendemos aqui que nós temos um Deus, né?
um Deus de benignidade. É um Deus que se adapta às nossas necessidades ali. Pode ser que você esteja precisando de um Deus de bondade, um Deus de amparo, um Deus de compaixão, um Deus de auxílio, um Deus de ajuda, um Deus de atenção, um Deus de humanidade. Independente da sua situação que você está vivendo hoje, o seu agora, saiba que Ele é o Deus dos deuses. Ele é em um só, Ele pode solucionar todas as suas situações, todos os seus problemas. Ele é um Deus que está aqui comigo e está aí na sua casa também aí com você. Então não deixe de buscar. Se você ainda não conhece a palavra do Senhor e nunca teve a oportunidade de ouvir ou nunca tinha se atentado, né, a compreender um pouco mais da palavra do Senhor, eu te convido hoje. Ainda há tempo, o Senhor ainda bate a porta. Venha conhecer o Senhor, venha buscar. Fala aí onde que você está agora. Fala, Senhor, eu quero te conhecer de perto. Quero saber quem você é. Eu quero te buscar. Me mostra, Senhor. Entra aqui no meu coração. O Senhor é esse Deus aí? Então me prova, me mostra. E o Senhor vai estar presente aí. E aí, nós conhecemos as várias faces do Senhor, né? E esse salmo, ele também é muito interessante, porque ele é um salmo que traz à memória, faz a gente lembrar de tudo que ele fez no passado. Mas agora, onde você está, lembra do que ele fez na sua vida. Tudo que o Senhor fez por você. Todos os momentos que você viveu, todas as lutas, todas as batalhas, todas as vitórias. E aí ele também mostra que nós devemos refletir e ser gratos ao Senhor. Independente das circunstâncias, sermos gratos ao Senhor. E aí o versículo 4. Eu acho que o versículo 4, ele é o versículo assim que completa a ideia proposta de todo o Salmo. Que diz, aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Esse Salmo, esse verso 4, ele define o Salmo inteiro. Ou seja, esse é o Deus em quem nós confiamos. Esse é o Deus que está disposto a nos atender. Esse é o Deus que pode suprir as nossas necessidades. Esse é o Deus que pode entrar agora na sua vida. Esse é o Deus que pode curar a enfermidade. Esse é o Deus que pode tratar as feridas. Esse é o Deus que pode fazer um milagre na sua vida. O Deus que só faz maravilhas. E aí eu deixo essa mensagem ao seu coração. Espero muito em Deus que possa ter plantado alguma semente aí e que logo mais vai gerar lindos frutos e que o Senhor possa guardar sua vida, sua família. Vou estar orando por você que está me ouvindo agora e que o Senhor possa guardar os teus caminhos. E quem quiser comentar aí algo do Senhor, e sinta-se à vontade, tá? Não estou aqui para invadir, eu só estou aqui para lançar a semente. E se o seu coração estiver precisando, eu tenho certeza que Deus vai entrar. É só você deixar da liberdade para o Senhor, tá bom? Um abraço, fica com Deus e a paz. E que o Senhor venha guardar o seu dia. E que o Senhor esteja nos teus caminhos. Um beijo, a paz do Senhor para todos.